Salve pessoal, tudo bem com vocês? Então é isso aí, o que era boato ontem hoje se tornou realidade. O alto-falante da Microsoft foi oficializado. Piadinhas à parte, eu não acho que esse alto-falante seja algo tão ruim assim. E eu quero comentar com vocês e dar a minha opinião. Se eu gostei, é muito importante, deixa ele aí no começo do vídeo para ajudar. E eu convido você a se inscrever aqui no canal do Professor Dark para você ver outros vídeos de jogos e outras coisas mais. Bom, de qualquer maneira, vamos lá. A gente está numa situação muito complicada. A gente está com o dólar muito alto, os videogames estão custando muito caro. E não só os videogames dessa geração que está por vir, mas da geração passada, eles também estão muito caros. Por exemplo, o Xbox normal, ele estava sendo vendido a R$ 1.200 há uns 2 anos atrás. E agora ele está sendo vendido a R$ 2.500, R$ 2.600. Então é um bagulho que inflacionou gigantescamente. Mas, enfim, parece que a gente tem uma luz no fim do túnel. Porque o próximo Xbox, né, ele tá aí para sair por $500. Muitas pessoas estão chutando esse valor. Ainda não veio oficial esse valor, né, mas estão falando que vai ser. E se fosse esse valor mesmo, ele poderia estar sendo vendido aqui no Brasil por uns R$ 3.500, R$ 3.600, nada menos do que isso. O que, na minha opinião, é um valor que poucas pessoas vão ter acesso, poucas pessoas vão poder comprar. E o PlayStation novo, né, o PlayStation 5, também parece que vai vir nessa mesma casa de preço, sendo que muita gente estava chutando que o valor dele ia sair por 599. O último videogame que custou 599 foi o PlayStation 3 e foi há muito tempo atrás. E esse PlayStation 3, quando foi lançado no Brasil, foi vendido a R$ 7.600. Então, se o PlayStation 5 for vendido a 599, sabe-se lá quanto que ele vai custar aqui no Brasil, sendo um videogame que na versão anterior dele, pelo mesmo preço, foi vendido a R$ 7.000, numa época que o dólar estava 3 e não 5. Então, provavelmente o videogame vai sair por R$ 10.000. Inclusive, já tem lojista brasileiro vendendo ele por R$ 10.000. Então o bagulho tá complicado. E se você olha pra Nintendo também, videogame a R$ 3.000, não é nada atrativo, né? Bom, agora sobre o Xbox, a Microsoft ela vai estar criando uma versão mais light do videogame. Geralmente eles fazem aquele videogame versão Slim, né? Mas isso geralmente é lançado 2 ou 3 anos depois do lançamento desse videogame, quando ele passa por revisões de hardware. E ele sai por um preço bem mais barato, geralmente uns $150 mais barato. No caso do Xbox, ele já vai vir de fábrica com essa configuração. Ele vai ter essa versão alto-falante, que eu coloquei na tela para vocês darem uma olhada. E esse alto-falante ele vai custar R$ 299. Eu achei bem interessante, porque isso aí, esse videogame vai ser o videogame que vai popularizar aqui no Brasil. Porque vai ser o único videogame que as pessoas vão poder comprar aqui no Brasil. Por R$ 299, clã, a Microsoft ela pode vender o videogame por no máximo 3.000, mas com certeza eles vão estar vendendo por muito menos do que isso, visto que o Switch ele está sendo importado para o Brasil, ele está pagando um monte de imposto e está com uma taxa aí de lucro bem altíssima para os vendedores de Switch. E ele está sendo vendido por R$ 299 oficial aqui no Brasil. Aliás, 2.999 oficial no Brasil. Então, a Microsoft ela já produzia o Xbox One aqui no Brasil. Pode ser que o Series X ou Series S eles também sejam produzidos aqui no Brasil. E isso significa que ele vai ser muito mais barato, porque não vai ter os impostos insanos em cima dele. O que pode significar que o videogame possa custar de R$ 2.000 a R$ 2.500 no máximo. Para o videogame da próxima geração, nessa crise que a gente está vivendo, o Xbox vai ser uma opção muito interessante. Mas a opção do Xbox, na minha opinião, não é só por conta do preço do console, mas é também por conta do passe lá do Xbox, que você pode pagar mensal, que te dá uma Netflix dos jogos praticamente. Esse passe, ele vai ser a melhor opção de gamer brasileiro, porque aqui no Brasil os jogos estão sendo vendidos a R$ 300. E o passe você paga lá, tipo, o preço de Netflix. Você tem acesso a vários jogos, você não pode escolher esses jogos, obviamente, a Microsoft que vai escolher, mas são muitos jogos muito bons e geralmente os jogos principais da empresa saem no passe. Um exemplo foi o Gears of War novo, que quando lançou quando lançou o jogo, ele já estava disponível no passe logo de cara. Então esse jogo, você poderia comprar ele, né, para você ter a versão física, ou você poderia simplesmente pagar ali uns R$ 4 que estava na época para você poder jogar ele e terminar e jogar o quanto você quisesse depois deixar pra lá.
Tudo bem que ele tem aquela questão do multiplayer, né, que faz você querer jogar ele por mais tempo, mas nesse caso, a imensa maioria dos jogadores vai jogar pelo single player, vai ver ele ali por um tempo, vai jogar até mesmo um pouco do multiplayer, e em um mês já vai deixar o jogo de lado. Muitas vezes a gente pega esse jogo e a gente revende ele por um preço menor, mas nesse caso do Xbox, você pode adquirir ele por um preço muito menor, mesmo que seja por um mês ou algum tempinho assim, como se fosse a revitalização das locadoras antigas, né? Bom, de qualquer maneira, o Xbox aí, ele tá bem interessante por causa disso, né? Não que o PlayStation não esteja também, porque o PlayStation ele também tem um sistema parecido com esse, mas eu acho que o sistema do Xbox, ele tá muito à frente aí do seu tempo. Mas nem tudo são flores, o Xbox Series S, ele vai perder algumas das funcionalidades que o videogame principal vai ter. Então, por exemplo, você não vai conseguir rodar todos os jogos a 4K, infelizmente. Então você vai conseguir só em 1440p, que é muito bom já, tipo, pra quem... Eu acho que também, né, aqui no Brasil principalmente, a gente tá falando mais de Brasil, tá? Lá fora talvez influencie, mas aqui poucas pessoas têm televisão 4K, vamos ser sinceros, né? E... sendo bem sincero, 4K também ainda não deslanchou totalmente. Então, quando você pega e vê um computador hoje em dia, a maior parte dos computadores não fazem 4K, mesmo os computadores top de linha. O meu computador, ele não faz 4K e ele nem tem uma tela 4K. Então, pra mim, não faz diferença nesse aspecto. Eu nunca vi uma imagem em 4K pra dizer pra vocês se realmente faz, mas, enfim, de qualquer maneira, eu não me importaria de pagar mais barato pra poder jogar os jogos, sendo que eles vão estar em 1080p e a diferença pro 4K é mínima, né? Ele vai ter suporte ao RTX, ele vai ter suporte a todas as novas tecnologias, só que ele vai ter uma frame rate um pouco inferior à do Xbox Series X. Isso pode até ser um problema, mas vamos lá. A maior parte dos jogos hoje em dia, eles são colocados em 30 frames, então poucos jogadores de console vão sentir uma diferença. Talvez o jogador de PC sinta, porque no PC a maior parte dos jogos você faz eles a 60 frames, né? Inclusive é o alvo de todo mundo que monta um PC gamer. Mas no caso do console, você geralmente joga 30 frames, e nesse caso específico você vai provavelmente pegar alguns jogos que você vai rodar a 30, embora que a Microsoft disse que vários vão estar sendo rodados a 120, né? Em questão de tecnologia, esse Xbox ele tem uma tecnologia muito parruda, né? O Xbox Series X ele é o console mais poderoso da próxima geração, e a gente até pensa que ele vai ser o mais caro também, né? Mas, enfim, não sabemos ainda exatamente qual vai ser o valor dos consoles, né, de mesa da próxima geração. Design dele eu realmente não achei ele bonito, achei ele feio pra caramba, mas é aquilo, né? Ele também não vai ter entrada pra CD, que muitas pessoas estavam reclamando sobre isso, embora ele tenha aquele círculo ali de alto-falante, ele não vai ter entrada para CD. E é entendível, clã, porque a questão de colocar o drive de CD já custa uma graninha também, que aumenta um pouco aí o preço, né? E hoje em dia a maior parte das pessoas não tem utilizado o negócio de CD. Para você ver, o meu PlayStation 4, beleza, eu utilizei bastante o CD porque eu compro os jogos em mídia física, e aqui a mídia física no Brasil é muito mais barata do que a mídia digital por algum motivo aleatório, né? Depende da situação. Se eu for esperar uma promoção, eu consigo comprar ele mais barato, mas mídia física para jogos antigos, né, que eu comprei meu PlayStation 4 bem no final da geração, é bem mais barato. Mas o meu Switch, cara, todos não tem nenhum jogo físico dele, todos os jogos são totalmente digitais. Eu nunca comprei um jogo físico, até porque não tem como, né? Você vê lá o novo Mario que foi anunciado, vai sair por R$480 para ser vendido aqui no Brasil, enquanto o Mario antigo, aliás, o Mario no Switch vai custar R$299 e os Marios antigos custavam R$250. Então a diferença de preço é muito grande, entendeu? Então não tem... Você compra dois jogos digitais com o preço de um jogo físico, praticamente, né? De qualquer maneira, então o que a gente tira disso tudo? Bom, a gente tira que o Xbox Series X e S vão ser ótimas escolhas para a gente, né, que tá aqui no BR sofrendo de crise, e para quem quiser jogar no geral, né? Porque hoje em dia você não tá tendo muitas boas opções. Inclusive, antigamente comprar um PC era melhor do que você comprar um console de nova geração. Não só porque ele era mais potente, mas porque era mais barato também. Mas agora, o PC subiu muito o valor e cada vez aumenta mais o preço das coisas, porque a gente não tem produção desse nível de tecnologia no Brasil, então tudo vem importado mesmo. E aí sobe muito. Se o Xbox ele poder ser produzido aqui no Brasil, isso vai facilitar muito a questão do valor do console, e isso com certeza vai cair drasticamente. Mas, bom,
pra quem tá pensando em comprar no lançamento, eu não vou te dar esperanças que vai sair por um preço bom não, porque no lançamento provavelmente ele vai sair por um preço altíssimo, visto que ele vai ser importado e ainda vai ter uma alta demanda, porque muita gente vai querer comprar no lançamento. Então no lançamento é bem provável que ele saia por 3.000, 3.500 ou até mais dinheiro do que isso. O PlayStation também é a mesma coisa. Inclusive o PlayStation também vai ter uma versão Lite que não vai ter o negócio de drive de CD, né? Então os dois consoles eles vão ter essa versão. Na minha opinião, o PlayStation, né, ele parece ser mais interessante do que o Xbox nesse aspecto se você tiver grana para comprar, porque ele não vai ter perda de performance, que o Xbox Series S ele vai ter de fato uma performance inferior ao Series X, mas de qualquer maneira, para nós brasileiros não vai ter outra opção além desse console. Bom, então é isso que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, muito obrigado por ser essa pessoa incrível que é você. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.